bem-vindos ao Real Político, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast também. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. O Sérgio Sousa Pinto está aqui. Sérgio, hoje vamos conversar sobre a reforma do Estado prometida pelo Governo. Vamos falar sobre a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, mas antes podíamos ir à queda aparatosa do chamado processo do cartel da banca. Resumidamente, em 2012, o Barclays denunciou que 11 bancos em Portugal teriam passado um largo tempo a trocar informações entre eles sobre crédito à habitação, crédito ao consumo, sobre PMEs. A Autoridade da Concorrência investigou o caso, aplicou uma coima de 225 milhões, que depois foi confirmada por um tribunal, mas os bancos recorreram para o Tribunal da Relação, dizendo que estava tudo prescrito. O Tribunal deu-lhes razão e esta semana o Constitucional recusou apreciar um recurso da Autoridade da Concorrência sobre isto, porque disse que esse recurso não fazia sentido. Por isso, o caso caiu de uma vez por todas. Com tudo isto, o Barclays, que denunciou o caso e que, aliás, já não opera em Portugal, aprendeu, presumo eu, a ficar calado. E nós aprendemos o quê, Sérgio? Nós aprendemos, mais uma vez, tivemos uma oportunidade privilegiada para perceber como é o nosso país e como funciona o nosso país. Este episódio é uma vergonha para o país. Isto é uma vergonha para o país. E é uma vergonha para o país porque nós decidimos, e bem, viver numa economia de mercado. Há um grande consenso no país. Queremos viver numa economia de mercado. Sabemos que gera riqueza, gera prosperidade, gera liberdade, gera independência. É o que nós queremos. A economia de mercado, também conhecida como capitalismo, podia também chamar-se a economia concorrencial. É uma economia onde os diferentes operadores competem entre si para oferecer os melhores produtos ao mais baixo preço e assim conquistam clientes em detrimento dos competidores. Ora, o que nós verificamos com estas histórias é que existe de facto uma economia competitiva e concorrencial ao nível das tabacarias, dos restaurantes, mas não ao nível das entidades privadas poderosas. É o que se vê. A concorrência a ser falseada através destes cartéis, destes acordos, que constituem oligopólios, monopólios privados, que ainda são piores que os monopólios públicos. Se ficamos a saber que o sistema financeiro, que é essencial na economia, funciona assim, então se calhar mais vale termos um sistema financeiro todo o Estado, todo público. Porque isto é um monopólio privado, então mais vale ter um monopólio público. Também lá estava a Caixa. Também lá estava a Caixa, exatamente. Portanto, quer dizer, isto é uma coisa absolutamente escandalosa. As pessoas que sentem que são mal servidas pelo seu banco imaginam que se mudarem para o banco do lado são melhor servidas, mas não são, porque as práticas são todas as mesmas, foram concertadas previamente, em violação da lei, falseando as regras básicas da economia, do funcionamento de uma economia de mercado. E, portanto, o que é que a comunidade faz? A comunidade reage através das suas instituições, das suas agências. A Autoridade para a Concorrência move um processo, decide condenar a banca por justamente funcionar de forma cartelizada e aplicar uma coima, para ver se dificilmente aprenderia, porque a coima também não era de forma a causar uma moça desproporcionada no setor mais próspero da economia portuguesa. Aliás, como Mário Braga, quando fala das margens excessivas, outros falam das rendas, porque quando não há concorrência, há rendas. Há rendas que são extraídas à sociedade e à economia, e às famílias e a toda a gente. Aliás, é espantoso que um banco público participasse nesta combinação, porque o banco público devia ser uma garantia suplementar de que não existiam combinações. Podiam entender-se todos, mas um banco público grande, poderoso, com uma enorme parcela do mercado, podia garantir que este tipo de arranjos não existiam. Mas afinal não, estava também metido neste cartel. Seja como for, a Autoridade de Concorrência decidiu aplicar uma coima, os tribunais confirmaram esta cartelização, este falseamento da economia de mercado, falseamento da concorrência, e o resultado final, depois de todas as vicissitudes jurídico-processuais que tu bem descreveste, foi que, por prescrição do processo, a banca não vai pagar nada ao Estado. Ou seja, o que interessa aqui é perceber qual é a síntese que podemos tirar disto tudo. E a síntese é que num processo movido, um processo que tinha como partes a banca
e a Autoridade de Concorrência, ou seja, nós, na verdade, a Autoridade de Concorrência protege o interesse geral, o que se verificou foi que venceu a banca, perdeu o interesse geral. Os tribunais revelaram-se incapazes em tempo útil de tomar uma decisão. A banca apresentou 35 recursos. O processo demorou 2 anos a ser marcado de julgamento e numa decisão discutível entendeu-se no final que o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça das Comunidades não interromperia o prazo de prescrição. Havia um prazo de prescrição, mesmo a jeito, para poupar os senhores juízes a uma decisão sobre isto, confirmasse a decisão de primeira instância. E assim acabou a comunidade nacional prejudicada e a banca premiada pelo seu comportamento lastimável e condenável e ilegal. E, portanto, estas histórias mostram o quê? Mostram a impotência de nós todos, através daqueles que servem o interesse geral, a impotência de nós todos para prevalecermos diante dos interesses de entidades privadas poderosas. E se isto acontece com a banca, vai acontecer no resto. Públicas. Como? Privadas e públicas. Não, mas essa insistência, eu percebo, é uma insistência ditada pelas tuas próprias fixações, mas a verdade é que aqui o problema é de um banco público que se comporta como um banco privado. Na verdade, que esqueceu a sua missão fundamental, que não é ter lucro, atropelando os seus clientes, é servir a economia nacional e garantir que a concorrência funciona. Porque quando não há concorrência, isto é tudo uma fraude. Vivemos num jogo de espelhos, numa economia falseada. Isto não é capitalismo, repara. Isto é o que os anglo-saxónicos chamam crony capitalism. Isto é um capitalismo de compadrio. É um capitalismo de compadrio. E o chamado povo português financia isto, e vive disto e paga estas rendas, porque não há eficiência económica, não há direito dos consumidores, é abusado, reabusado, o problema é identificado, o processo é instruído, vai para os tribunais, prescrição. Há um problema de facto quando tu não, quer dizer, na base de uma economia de mercado sólida e confiável está a regulação e a supervisão. Exato. Quando isso falha, com que cara é que nós pedimos às pessoas que confiem no sistema? Não podem. Não é? De facto. E não é só, repara, não há cara para isso. Não é só regulação e supervisão. Aqui é cumprimento da legalidade. Porque os tribunais, quando se pronunciaram, não sobre prescrições, nem sobre questões técnicas, sobre a questão de fundo, disseram, sim, os senhores coordenaram-se e tiveram um comportamento cartelizante e concertaram posições e não existiu concorrência no setor financeiro. Portanto, é uma questão de legalidade. Nem a legalidade protege o interesse geral e protege as pessoas. E se isto acontece com a banca, o que é que nos garante que não acontece na energia, nas eletricidades, nos combustíveis, na grande distribuição, em todos os setores em que operam 3, 4, 5, 6, 10 operadores poderosos privados? Porque já sabemos que riem-se do Estado. Riem-se do Estado e a Justiça também tem culpas nesta triste situação. Não será nenhuma. Não foi talvez a decisão que permitiu que o processo na Autoridade da Concorrência fosse suspenso, sem que ela pudesse desenvolver mais diligências, sem interrupção do prazo de prescrição, e depois os 2 anos para marcar o julgamento, e depois o entendimento que não há interrupção do prazo de prescrição quando a matéria é reenviada para... Quer dizer, a única justiça que não pode ser sindicada é a chamada justiça divina. Caso exista, a justiça divina não pode ser sindicada. Agora, os juízes e os tribunais não são lugares tenentes de Deus. Os juízes e os tribunais são um poder independente do Estado que está aqui para cumprir e decidir. Certo. É para isso que serve. E também fracassou. Portanto, fracassou tudo. Só não fracassou, pasme-se, a banca. Dito isso, acho que já ficou mais do que evidente, olhando para este caso e olhando para a Operação Marquês, que nós temos um problema com a nossa lei processual penal. E agora aqui entra o poder político, o poder legislativo, os deputados. Isto tens toda a razão. Pronto. Aliás, há uma... enfim, este caso foi ao Tribunal da Relação. No Tribunal da Relação há 3 juízes, 2 foram da opinião de que o processo tinha prescrito, 1 foi da opinião que não tinha prescrito.
Isto é normal, acontece em todos os tribunais, não tira legitimidade à decisão, nada disso, mas o juiz que perdeu, por assim dizer, ele cita o Tribunal de Primeira Instância e é uma frase que realmente devia ser escrita a pedra e colocada na Assembleia da República. O juiz fala da litigância que atinge proporções desmesuradas e irrazoáveis. E depois diz isto: são interpostos todos os recursos interlocutórios permitidos, são suscitadas todas as nulidades, irregularidades, ilegalidades, reclamações e inconstitucionalidades imagináveis, são percorridas todas as instâncias de recurso até ao Tribunal Constitucional, sem que, na esmagadora maioria dos casos, se obtenha vencimento de causa, com exceção de quê? Da prescrição pelo mero decurso do tempo. Isto está mais do que identificado. Está mais do que comprovado. Nós já tivemos 2 presidentes do Supremo Tribunal de Justiça a defender, por exemplo, a defender mudanças nos recursos que são permitidos, a defender mudanças no trânsito em julgado, ou seja, do momento em que um processo, mesmo que tenha recursos, havendo uma pena, ela é executada, para a pena ser executada antes de serem executados todos os recursos, a partir de dado momento. O Partido Socialista esta semana até apresentou algumas propostas para mudanças na Justiça e até estava lá uma referência a isso, assim um bocadinho vaga, pronto, mas estava lá uma referência a isso. Por isso, acho que confrontados com estes casos, agora é a vez dos representantes do povo, como tu gostas de dizer, fazerem alguma coisa. Não é? Mas eu não poria o problema exatamente nesses termos, mas no essencial julgo que tu tens razão. Porquê? Porque o sistema de justiça existe, porque lá está, não são lugares tenentes de Deus, são lugares tenentes da comunidade, servem o Estado, servem o interesse geral, servem a comunidade. Quem é que é, em última análise, responsável pelo funcionamento da justiça? São os políticos. Porque os políticos habituaram-se a esta coisa extraordinária, dizerem que a justiça é o que é da justiça. A justiça é o que é da justiça no que toca às decisões judiciais. Claro. Agora, o funcionamento da justiça, a responsabilidade é do poder político. Se a justiça é disfuncional, se a justiça não consegue ou não é suficientemente escrutinada para garantir que as decisões são tomadas em pioras, quer dizer, esse é um problema do poder político que tem que reorganizar a justiça em termos que ela possa servir a comunidade, a justiça, a economia, tudo. Mas isto não é um problema que possa ser abandonado à sua ineficiência. Como é óbvio. E depois existem problemas culturais e há uma outra frase incrível, eu acho que quem nos está a ouvir vai adorar, que diz respeito à forma como são escritas as peças processuais. Eu tive a infelicidade de passar 5 anos na Faculdade de Direito de Lisboa, portanto, pré-Erasmus, 5 anos para a licenciatura, não andei a chumbar, foi mesmo os 5 anos. Também estiveste lá, pois é, cruzámos lá. Então, já se falou várias vezes sobre a forma como as peças processuais são escritas, não é? Aquilo, eu ia dizer que aquilo é um português arcaico, aquilo muitas vezes nem português é. E seja o que for, é arcaico. É arcaico. Não é português, mas é arcaico. E se é possível escrever uma coisa em 20 páginas, escreve-se em 20 páginas em vez de se escrever numa. E uma das queixas neste processo tem a ver com isso. Porque, na primeira instância o juiz diz: eu não posso deixar de sinalizar que as recorrentes invocam muitas vezes a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e as decisões da Comissão Europeia, mas quando recorrem aí, eles conseguem, têm uma distinta capacidade de síntese, porque escrevem tudo em 10 a 20 páginas. Em sede nacional, nos tribunais nacionais, alguns dos recorrentes apresentaram recursos com mais de 2 tomos, ou seja, mais de 1000 páginas. É uma prosápia. E o juiz da relação diz isto: o tempo necessário para a simples leitura das impugnações judiciais e das alegações recursivas conta-se em largas semanas de tarefa exclusiva, superando em muito a leitura da obra Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Portanto, Tem que contar que a leitura da obra é muito mais proveitosa para o leitor. Bom, já nem vou aí, mas portanto são largas semanas de tortura mental só para ler coisas que são escritas em 1000 páginas e que podiam ser escritas em 20 páginas. E isso tem a ver, claro, com a cultura jurídica, tem a ver também com o Ministério Público, ele aplica isto ao Ministério Público também, não é só a quem está a recorrer. Está tudo mal. Tu há pouco falavas dos expedientes dilatórios.
Mas como é que um tribunal experiente, quando recebe o primeiro recurso da banca, Uhum. não sabe que este vai inaugurar os 150 tomos de expedientes dilatórios? Como é que é possível? Não, sim, no caso Sócrates, só ao fim de largos anos é que tivemos um novo Procurador-Geral da República que decidiu interpretar decentemente um artigo do Código de Processo Penal e dizer não dá mais. Não dá mais. Tudo o que venha dali, está aqui um artigo na lei que nos permite, até há um artigo na lei que permite dizer o senhor já está a gozar connosco e, portanto, vamos continuar isto sem estar aqui a perder tempo com o que nos está a apresentar. Mas é possível, não é? De facto, ir de tribunal em tribunal, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, de forma interminável, até prescrever. Eu devo dizer que para alguém como eu, que passa a vida a denunciar o Chega, porque o Chega é um adversário do Estado de Direito Democrático e dos valores do Estado de Direito Democrático, este tipo de situações eu sinto-as como uma traição. Não é? Estou aqui a defender uma entidade que, das duas, uma, ou eu tenho alucinações e não existe, ou existe muito imperfeita, e então estamos há 50 anos, desde o 25 de Abril, num processo de construção de um Estado de Direito Democrático, porque não temos, não é? Porque não funciona, porque não consegue reagir. Portanto, há um livro do Hayek, figura que certamente para ti deves ter lá um altar, deves ter lá um Hayekzinho, made in China. Tem 2 ou 3 velinhas, sim, é verdade. É um grande autor, não sei, economista, filósofo. Aliás, ele é jurista de formação, não sei se sabes. E o Hayek... Coitado. Mas o Hayek dizia, quer dizer, bem, a economia de mercado é impossível fora de um quadro de Estado de Direito. É impossível. E isto é o que nós verificamos. É a velha história. Quer dizer, um dos fatores de atraso do país, não termos o crescimento que devíamos, é a ausência de força institucional, poder político fraco, agências de regulação fracas, tribunais que não conseguem desembrulhar-se e decidir a tempo e horas. Quer dizer, a fragilidade institucional que regula o funcionamento da nossa economia de mercado permite estas capturas. E, portanto, porque é que os Estados Unidos, capitalismo selvagem, não há nada de capitalismo selvagem. Os Estados Unidos têm entidades regulatórias que garantem que a economia de mercado não é uma ficção. Ainda agora houve uma decisão sobre a Google que vai obrigar a Google a partilhar informações com a concorrência e o objetivo do governo até era forçá-los a vender o Chrome, uma parte da empresa, para preservar precisamente a concorrência. Bem, imagine-se em Portugal uma decisão dessa natureza que atingisse um destes superpoderes que existem no chamado setor privado em Portugal, que é setor privado também é público, não é? Que se não houver concorrência, pagarmos impostos ao Estado ou rendas à banca é a mesma coisa. Portanto, não é a mesma coisa. Então, e realmente, olha, eu devo dizer-te que eu vejo os partidos, os deputados, a comunicação social interessadíssimo, à roda da empresa do Primeiro-Ministro. As próprias entidades com responsabilidades de investigação também são permanentemente instadas a dizer como é que anda esse apuramento da situação. Eu pergunto, será que todos estes exaltados não podem reconhecer a gravidade e importância do que acabou de acontecer? Em que medida isto é verdadeiramente revelador da disfunção do sistema, da distorção da economia e da incapacidade de defender o interesse geral? E de estarmos aqui todos a colaborar numa máquina económica, numa espécie de tabuleiro que está inclinado a favor da banca. Antes de tenhas uma apoplexia, vamos fazer um pequeno intervalo. Obrigado. Já voltamos para falar sobre Estás sempre atento ao meu bem-estar. Sobre a reforma. Bebe um copo de água. Sobre a reforma do Estado e sobre a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Voltamos já. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, o Ministro da Reforma do Estado foi à Universidade de Verão do PSD, foi fazer o anúncio ribombante de 3 medidas: a criação de um balcão único do empresário, prazos de licenciamento mais curtos e a revisão do Código dos Contratos Públicos.
eu estava a ver aquilo, fechei os olhos e de repente achei que estava a ouvir António Costa nas apresentações do Simplex. Isto é muito parecido, mesmo na linguagem. O Gonçalo Matias fez uma contabilidade de horas a dizer que cada empresário demora 750 horas em burocracias no primeiro ano de criação de uma empresa, isto para justificar o balcão único. António Costa, no Simplex 2016, falou da poupança de 490 mil horas de trabalho para os funcionários públicos. Gonçalo Matias fala dos licenciamentos, e muito bem, mas António Costa, em 2022, no Simplex, também anunciou uma agilização sem paralelo nos licenciamentos da área do ambiente. Gonçalo Matias disse que a guerra à burocracia era o combate da vida dele. Em 2022, António Costa também disse uma coisa semelhante a apresentar um decreto. Enfim, o Simplex de António Costa trouxe muitas coisas ótimas. A entrega do IRS passou a ser automática, as pessoas são avisadas quando o cartão de cidadão ultrapassa o prazo, os exames de saúde digitalizados, medicamentos com participados na hora, faturas sem papel. Foi feita muita coisa. Agora, será que para o Governo isto é que é a reforma do Estado? Uma espécie de Simplex cor de laranja? Não, já conversamos sobre isso, claro que não. Em qualquer caso, é preciso dizer que se o Ministro da Reforma do Estado conseguir esses 3 objetivos, já cumpriu e já se distanciou do pelotão. Já merece uma estátua numa praça qualquer dos arredores. Agora, realmente não. Ficas contente com pouco? Não é pouco. Eu não vejo nada. Eu fico contente com qualquer coisa no bom sentido. Sobre a reforma do Estado. Vamos lá ver se o Estado a que chegámos todos, o Estado a que chegou o Estado, e a reforma do Estado e a reforma da nossa vida. Falámos há pouco, vamos falar só de coisas das últimas horas, dos últimos dias. Ficámos a saber que o Estado não vai receber os 250 milhões do cartel da banca, porque ganhou a banca, perdeu o Estado. 1-0 para a banca, como é habitual, num país com um sistema que não funciona. Serviços de Saúde. Estávamos aqui a ouvir o noticiário e eu estava a receber uma mensagem do jornal a dizer que os tarefeiros custaram ao Estado 18 milhões nos últimos 5 meses, o que significa que no fim do ano custarão cerca de mais 40 milhões. Para o ano já não serão 40 milhões, são mais, 50, 60 milhões. Isto é a reforma do Estado. Isto não é a reforma do Estado, então o que é a reforma do Estado? Não sei, o Estado vai continuar a viver assim e a gastar assim? Não se sabe. Ontem o noticiário da noite foi uma maravilha. Houve uma notícia, 2 notícias seguidas sobre propinas. A primeira era sobre o descongelamento das propinas. As propinas iam agora ser descongeladas e os estudantes iam pagar mais não sei o quê. Mais 13 euros por ano. 13 euros por ano. A notícia seguinte era sobre a devolução das propinas. Como é que está? Se este ano não se sabe, se vai haver devolução, tem havido devolução. Eu sou do tempo. Eu devo dizer que na altura era estudante do ensino superior e fui sensível ao argumento de que os estudantes que frequentam o ensino superior gozam de uma vantagem que num sistema de números clausos não é acessível a todos os estudantes e é perfeitamente legítimo que dentro de certos limites de moderação e equilíbrio, contribuam para o financiamento, nem residualmente, modestamente, contribuam para o financiamento do sistema, porque o ensino superior é indispensável ao país, mas também traz uma vantagem não para o querias Estado. o fim das propinas? Portanto, eu acharia razoável as propinas, porque fiquei muito entristecido, como é costume, não é? Porque as propinas começaram com valores normais e depois foram subindo, porque o Estado é insaciável. O Estado mete o pé na porta e depois não para. A dada altura lá se decidiu congelar e agora já descongelou, mas pelo meio já arranjou Quer dizer, eu por estas razões continuam a parecer-me atendíveis. Entendi que se justificavam propinas, o Estado decidiu devolvê-las. Devolvê-las para quê? Para os jovens terem delicadeza de permanecerem em Portugal ou coisa que o valha. Sim, para não irem para fora. Quer dizer, portanto, isto é um país, isto é quase, quer dizer, isto não fosse uma tragédia, era uma comédia, não é verdade? Entretanto, o Serviço Nacional de Saúde está no estado em que está. A escola pública segue as pisadas do Serviço Nacional de Saúde. Nós já sabemos que mais de metade dos estudantes do Porto, no secundário, frequentam colégios privados. Em Lisboa não consegui os números, mas é razoável pensar que a coisa não andará muito longe do que está a acontecer no Porto. 25% dos estudantes do ensino secundário em Portugal já frequentam o ensino privado. Como é evidente, no interior há muito menos oferta dentro de colégios privados, portanto as pessoas também estão condicionadas não só pelos recursos, mas também pela ausência de alternativa, o que significa que as pessoas estão a fugir para o privado, como estão a fugir para o privado na educação, como estão a fugir para o privado no Serviço Nacional de Saúde. Se perguntar às pessoas, olha,
Fizemos aqui um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho número 4725, que fez umas contas e concluiu que precisamos de mais 3 mil milhões de euros para, desta vez é que vai ser, resolver o problema da Serviço de Saúde. 97% dos inquiridos dirão, é a favor ou não? Sou, sim, senhor. 3 mil milhões já para a saúde. Mas é preciso explicar às pessoas. Esses 3 mil milhões vão ter que ser sacados aos impostos delas, que já estão no limite. Então, vamos também fazer mais uma continha, quer saber como é que vamos distribuir pelas famílias, pelas empresas, enfim, pelo país, provavelmente não pela banca, porque a banca já sabe que está acima do país, vamos distribuir este encargo por todos. Toda a gente vai dizer que não quer. Porque não quer, porque dizer, as reformas que o país precisa têm que ser alcançadas com ganhos de eficiência. Produtividade no privado, eficiência no privado, eficiência no público. Isto tem que ser por aí. Não pode ser na lógica de derramar dinheiro, porque já na economia privada e as famílias não têm mais dinheiro para ser capturado fiscalmente pelo Estado e derramado de forma ineficiente sobre oftalmologistas, cartel da banca, dermatologistas, propinas, tarefeiros, 18 milhões. Não é possível. É preciso dizer às pessoas, não é possível. Não é possível aqui e não é possível em parte nenhuma do mundo. Não é verdade? E, portanto, são essas realidades. Portanto, a reforma do Estado significa o poder político ser capaz de resolver estes problemas graves de ineficiência. Se, entretanto, também puser lá o Simplex, as empresas lá com um fulano sentado, resolva tudo na hora. Bom, excelente, útil. Estamos a progredir no bom sentido. Certeza. Mas as pessoas não se podem iludir sobre o real significado da reforma do Estado. O que ela tem que ser. A verdade é que durante anos António Costa esteve a aplicar medidas destas de desburocratização, mais uma vez, todas ótimas. Quer dizer, não é possível ver ali nada de errado. Foram muitas, era às dezenas de cada vez, eram anunciados pacotes às dezenas de cada vez, com taxas de execução altas, nem sequer era daquelas coisas que são anunciadas e depois não são feitas. Houve um ano em que se fez esse estudo, havia mais de 80% das medidas que tinham sido anunciadas tinham sido efetivamente concretizadas. E, no entanto, o Estado continuou o seu percurso inabalável em direção ao abismo. A mim o que me preocupa é que este governo se tenha convencido de que é com o balcão único dos empresários, tal como antigamente com o Estado, com a entrega automática do IRS, que seja assim que efetivamente se vai reformar o Estado. Nós temos problemas que não são só nossos. Por exemplo, temos um problema que está identificado associado às baixas médicas fraudulentas, não é verdade? É um problema que se faz sentir em muitas economias desenvolvidas, avançadas, mais avançadas do que a nossa, países mais ricos do que o nosso, e que enfrentam problemas que nós já estamos a enfrentar também. Todos esses assuntos, todos esses problemas, essas dificuldades, nós temos que acompanhar o debate que vai sendo feito lá fora, já que aqui não há debate nenhum sobre nada, não é? Basta ver um noticiário para perceber o grau de profundidade com que quer que seja é tratado. Às vezes há assuntos que nós percebemos alguma coisa, ouvimos uma notícia e não percebemos nada do que é que se pretende dizer. Está tão digerida, simplificada e provavelmente não compreendida por quem a fez, também não é possível perceber-se nada. Os jornalistas os jornalistas, os políticos, vê-se o que é o debate político, não é? O ministro anda na boa vida, o país está a arder e ele anda na boa vida. Isto não é possível, não há um debate nacional que mereça ser acompanhado. Mas lá fora ias a dizer? Não, lá fora estes temas vão sendo tratados. Quer dizer, e nós temos que pensar o seguinte, então, mas se nós, para resolvermos as necessidades do Estado, os grandes blocos da despesa pública, não é verdade? O sistema de pensões, os funcionários públicos, depois vem a Defesa Nacional, o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, a Defesa Nacional, que agora, as baixas fraudulentas e as baixas não fraudulentas, que evidentemente essas é que têm mesmo que ser pagas. Quando nós chegarmos à conclusão que para pagar esta constelação de obrigações que o Estado tem desde que o Estado existe e que o Estado adquiriu no pós-guerra e que o Estado adquiriu na semana passada, porque o Estado não para de crescer, e depois vêm dizer que mas como é que um socialista se queixa de que o Estado cresce? O socialista não é sinónimo de... Diz. Não digo. Diz. O Estado tem que ter a dimensão que a economia pode pagar, porque senão
Porque não é inviável. Porque onde é que se vai buscar o dinheiro? Vamos endividar-nos? Vamos. Já tentámos isso. Não, também não funcionou. Já tentámos. Não funcionou. Correu, digamos que mal. Não funcionou. E, portanto, se nós chegarmos à conclusão que para termos toda esta constelação pública devidamente financiada, nós precisamos que o Estado absorva 70% do PIB, nós já sabemos que estamos a destruir a economia, estamos a destruir o país, estamos a destruir as perspectivas para os nossos filhos, vamos viver para pagar impostos ao Estado. O Estado é o nosso pai, senhor, patrão, nós só temos, não nos sobra rendimento suficiente para nos podermos considerar homens e mulheres livres, pronto, vivemos para o Estado, e depois esperamos que o Estado nos providencie. Enfim, talvez consigamos sacar uma baixazinha doença. E que muitas vezes não providencia. E esse é que é o problema, quando tu depois perdes a fé na capacidade do Estado. E por isso é que vai tudo para os colégios privados e para os... Mas repare-se, quando nós estamos a falar em colégios privados, nós estamos a falar de famílias que, através dos seus impostos, já pagaram o sistema público. Certo, claro. E fazem um esforço adicional. Não estás a falar de ricos. Não estou a falar de ricos, não quem nos dera a nós que metade dos pais das crianças do Porto fossem todos ricos. O Porto era a Suíça, era o Mónaco português. E, portanto, quer dizer, isto só significa que as pessoas estão disponíveis para fazer sacrifícios, não é? Porque são parte de um contrato social em que as obrigações do Estado não são cumpridas. Porque elas não reconhecem qualidade na oferta pública, no Estado, na educação, na saúde, aqui e acolá, suficiente. E elas têm que se socorrer da oferta privada, do seguro de saúde, do colégio. Portanto, quer dizer, é o contrato social que está a desfazer-se. Sim, vamos ver se o ministro Gonçalo Matias é mais um ministro de António Costa ou se traz qualquer coisa de diferente nos próximos tempos. Sérgio, finalmente, o momento por que todos ansiávamos. Marcelo Rebelo de Sousa teve aquela frase sobre Trump ser um ativo soviético ou russo. Não nos vamos estar a debater excessivamente sobre isto, porque já toda a gente disse tudo o que havia a dizer, mas a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa está a chegar ao fim, faltam uns meses. O que é que vai ficar disto tudo? Bem, isso é um balanço, não é fácil de fazer. Mas realmente este último episódio, esta sucessão no princípio, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi muito celebrado no início dos seus mandatos por ter conseguido, depois de uma fase difícil da vida nacional, anos difíceis, vínhamos da crise financeira, depois o Covid, depois não sei o quê, o país estava zangado com a vida, zangado com os políticos, zangado... E Marcelo Rebelo de Sousa trouxe uma certa distensão, informalidade e alegria, mas quer dizer, a vida política democrática não é o território da distensão, de informalidade e de alegria, quer dizer, também pode ser feita com alegria, ou pelo menos com civilidade, mas quer dizer, há uma certa gravidade, uma certa gravitas, que se requer a alguém que desempenha funções de soberania àquele nível. E eu julgo que o Presidente, não tanto por os mais cínicos diziam que era por maneira tática, só quer ser amado, festejado, levado em ombros. Não, acho que é feitio. Acho que é um feitio. Mas de facto aquele feitio coaduna-se mal com a responsabilidade presidencial. E depois, como tudo o que é excessivo acaba por enjoar, atingimos um ponto de saturação. Já ninguém ligava nenhuma àqueles dizeres informais enquanto comia uma batata frita ou não sei o quê. Aquilo acaba por, naturalmente, o presidente tem que, um dos poderes mais importantes do presidente é a palavra. Mas isto é como o excesso de massa monetária, que gera inflação, não é? Palavreada mais já ninguém ouve. E, portanto, houve ali realmente um jacto contínuo de conversa, de comentário, de análise, de estado de espírito, de estado de alma, de apreciações futebolísticas, de abraços à seleção, beijos a reformados, crianças ao colo. Houve demasiado. E da altura a palavra presidencial ficou desvalorizada. A voz do presidente. Acho que há ali um problema de base. É que Marcelo Rebelo de Sousa não se considera um político. Não é? Isso é extraordinário. Sim. Essa eu nunca tinha ouvido. Isso é como o Papa não se considera um sacerdote. Mas eu vou iluminar-te. Marcelo Rebelo de Sousa considera-se, e isto não é a minha opinião, ele considera-se uma popstar. Para ele, quem está ao nível dele, quando olha para a sociedade portuguesa, são duas pessoas.
Ricardo Araújo Pereira e Cristina Ferreira. Isto é mesmo verdade. Sérgio, eu estou a dizer, é mesmo verdade. Ele olha para si próprio como fazendo parte desta tríade, vou chamar troika. E, portanto, a forma como ele olha para o seu comportamento e para a reação às coisas que diz e que faz tem a ver com esta popularidade pop, não é? De celebridade e não de político. E, portanto, como ele olha para as coisas dessa maneira, acho que às vezes pode haver um erro de análise quando nós tentamos avaliar o que ele faz pelo prisma político, porque ele realmente ele não pensa assim. Pronto, ele considera-se uma espécie ainda uma figura da televisão, e é assim que ele quer continuar a ser. Portanto, ele vive de audiências, não é? Vive de audiências. Pronto, ele está sempre a olhar para as audiências. Não tem que ser as sondagens, é qualquer outra coisa. E toma decisões com base nisso. Agora, e isso tem estes efeitos de que tu falaste, realmente. Agora, tem eu acho que, olhando para a presidência de Marcelo, a grande vantagem é o facto de, ao estar sentado no Palácio de Belém, não estarem lá os outros. Porque se nós formos olhar para aqueles que eram os concorrentes, os que ficaram em segundo lugar nas duas campanhas, imagino que possas ter uma opinião diferente da minha, não sei. Mas primeiro Sampaio da Nova, depois Ana Gomes. Eu tremo a imaginar o que teria sido Sampaio da Nova em Belém, com a geringonça a formar-se no Palácio de São Bento. Tremo, já estou a tremer, não é? Já estou a agarrar aqui para não cair. E Ana Gomes, então, quer dizer, enfim, nem vale a pena. Por isso, as alternativas de facto eram terríveis, e Marcelo Rebelo de Sousa manteve, apesar de tudo, um mínimo de sanidade, de alinhamento, enfim, agora com isto de Trump, mas alinhamento, a manutenção dos alinhamentos históricos de Portugal, apesar de tudo, na política externa, na relação com a União Europeia. Esta última claro, guinada, sim, sobre o Presidente Trump. É verdade que isto era uma coisa que Ana Gomes poderia ter dito, não é? E Sampaio da Nova. Ele encarnou ali Ana Gomes e Sampaio da Nova. Agora, o simples facto de estar a ocupar a cadeira para não estar lá mais ninguém realmente é curto, não é? É curto. E agora falta pouco tempo, faltam uns meses, mas em poucos meses é possível fazer muita coisa errada, não é? Eu não estou especialmente apreensivo com essa, porque o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não julgo que possa ser responsabilizado por decisões, enfim, que tenham posto em causa o essencial do funcionamento do regime, nada disso. E tu és um grande especialista em presidentes que puseram em causa. E não é um populista. Marcelo Rebelo de Sousa não é um populista. Infelizmente, de vez em quando foge do peizinho para o populismo, mas quer dizer, neste ramo temos que ser compreensivos. Toda a gente flertou, num momento ou outro, com o populismo. Marcelo Rebelo de Sousa às vezes diz umas coisas que podiam surgir da boca de outros atores na nossa vida política. Mas não populista. Eu acho que, quer dizer, o funcionamento das instituições foi sempre preservado. Algumas decisões julgo que foram erradas, ou precipitadas, ou feitas fora de tempo, ou acho que diminuiu a sua própria margem de manobra com proclamações que fez sobre cenários, porque constrói mais cenários do que a realidade não consegue expedir cenários ao ritmo que a cabeça presencial os desenha no espaço. E portanto, quer dizer, mas quer dizer que tenha causado danos ao regime, não terá causado. À função, acho que um próximo presidente, com um perfil, aliás, é engraçado verificar
que as preferências dos eleitores, de acordo com as sondagens e tal, orientam-se para pessoas com um perfil francamente contrastante com o do atual presidente. Portanto, o país está um bocado farto O que também é normal, não é? estilo. Normalmente o país chega ao fim de 2 mandatos presidenciais um bocadinho farto, não é? E antes passou para Soares, depois foi para Jorge Sampaio, Cavaco para Marcelo, enfim. Mas de qualquer forma, sim, as pessoas estão um bocadinho cansadas, não é? Estão exaustas. Não é um bocadinho cansadas, estão exaustas. E há razões mais profundas. Quer dizer, a exaustão das pessoas em relação à política, em relação ao regime, tem a ver com coisas muito mais profundas do que o desempenho do presidente, não é? Tem a ver com este reconhecimento de que isto dava outro programa, mas quer dizer, desde que entramos a partir da crise financeira, nós entramos coletivamente numa situação de que o país não sai da cepa torta. Esta percepção de que o país não sai da cepa torta é uma percepção historicamente recente. Havia uma ideia de que isto estava a melhorar um bocadinho. Não é? Sim, e cada geração ia estar melhor do que a anterior. Esta ideia do país que não sai da cepa torta, e este desespero, não é? E esta frustração, e esta revolta, isso tem a ver com um período histórico muito difícil, em que sucederam uma série de crises, umas em cima das outras, causaram um enorme endividamento do Estado, uma enorme carga fiscal. O Estado não é uma pessoa de bem. O Estado aumentou os impostos no tempo de Vítor Gaspar, nunca verdadeiramente devolveu esses impostos ao país e à sociedade. O Estado sempre melhora a sua posição fiscal em relação ao país, não larga. Quer dizer, o Estado não olha para os impostos como algo que é crítico para o desempenho da economia, olha como algo que é crítico para o desempenho das finanças públicas e do seu equilíbrio. Portanto, quer dizer, isto não pode ser. Imagine se nós tínhamos o poder, o Estado tem o poder todo e nós nenhum. Imagine que nós olhamos para os impostos tendo em conta o equilíbrio das nossas contas pessoais. Bem, lá tínhamos de pagar 10 ou 20 euros por mês ao Estado, não é verdade? Porque não podíamos sacrificar o equilíbrio. Então, quer dizer, há um conjunto de fatores muito mais amplo do que o Presidente da República que convergiu para esta sensação de que estamos amarrados a uma condição e a uma situação que não registra melhoras. E não vimos os nossos filhos. Apareceu a crise da habitação, que também não é portuguesa, é como há pouco falávamos, claro. É um problema geral. Porquê? O que é que se faz? O que é que se pode fazer? O que é que temos feito? Não, a solução é sempre descarregar mais uns milhares de milhões e não sei o que e tal, para ver se rezar para que funcione. Não, e portanto foi a crise financeira, foi a crise das dívidas soberanas, foi o Covid, foi a guerra na Ucrânia, foi o aumento dos preços da energia, foi o excesso de massa monetária, foi a inflação, que foi um problema gravíssimo que não se fala, continua a inflação, a comer o rendimento das pessoas, sobretudo as pessoas de menores recursos. Quer dizer, isto gera um cansaço, uma frustração e uma falta de esperança, não é? Que não tem nada a ver com as pirotecnias presidenciais, nem encontrará a solução a partir do Palácio de Belém. Eu percebo, estás com saudades do cavaquismo. Bem, até tenho espasmos. Sérgio, voltamos na próxima quarta-feira, em direto ao meio-dia, aqui na Rádio Observador. Já sabe que pode seguir-nos nas plataformas de podcast, até pode receber um alerta a cada novo programa, se for lá fazer uma coisa qualquer que vocês devem saber fazer. Podem mandar-nos propostas de temas e perguntas pelo e-mail realpolitik@observador.pt. Não sejam tímidos. E até para a semana. Obrigado a todos. Até para a semana.